galera maravilhosa, divisão celular tipo meiose. Vem comigo que eu te explico. Seja bem-vindo a mais uma Big Aula de professor Patrick Gomes, onde toda quinta-feira, como sem falta, disponibilizo para vocês aulas para o estudante que quer passar em medicina, no projeto Medicina, e para o estudante que quer quer conquistar a sua vaga através do Enem. Então disponibilizo também aulas no projeto Enem. Para hoje nós temos meiose. Galera, eu expliquei aí numa aula anterior a divisão celular do tipo mitose. Eu não vou mais nem comentar aqui mitose por enquanto. O que é que eu quero que você saiba com relação à meiose? A primeira coisa que eu quero que você não fique bitolado é a pensar que meiose só acontece para produzir gametas. Não, a meiose ela produz gametas nos animais, no caso eu e você, mas no caso dos vegetais é diferente. Meiose nos vegetais ela vai acontecer para produzir esporos. Como é que essa aula vai funcionar? Eu não quero exigir muito de você sobre meiose, porque quando a gente estiver vendo embriologia, eu vou lhe explicar o processo de gametogênese e lá eu vou explicar como é que acontece a formação do espermatozoide e a formação do óvulo. Para essa aula sobre meiose, eu preciso que você saiba de duas coisas que eu vou explicar para você nessa videoaula. A primeira é, a meiose ela é uma divisão onde uma célula mãe dá origem a 4 células filhas que apresentam duas características importantes. A primeira delas é que essas 4 células filhas que a célula mãe originou, elas possuem metade do número de cromossomos da célula da mãe. E uma outra coisa é que essas 4 células que foram produzidas são geneticamente diferentes. Então, o que é que eu vou explicar nessa aula de hoje sobre meiose? Como acontece essa redução do número de cromossomos e que fator, o que é que acontece para poder aparecer 4 células geneticamente diferentes. Pronto, é isso que eu quero que você saiba sobre meiose. Repetindo, eu vou explicar para você através de algumas imagens como acontece a redução do número de cromossomos, uma vez que a meiose é uma divisão onde ocorre essa redução, uma célula mãe dá origem a 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe, ou seja, uma célula diploide vai dar origem a 4 células haploides. Eu vou lhe explicar como aconteceu essa redução e vou explicar que fator é que leva essas 4 células a aparecer geneticamente diferentes, ou seja, eles vão possuir uma constituição genética diferente do DNA da mãe e diferente do DNA de cada uma dessas 4 células, ou seja, as 4 células vão ser totalmente diferentes. É isso que eu quero explicar para você nessa aula de hoje. Eu vou jogar para você uma imagem onde eu vou explicar bem bacana esse processo. Se liga aí. Beleza, galera maravilhosa. Me acompanha aqui para você entender rapidez esse processo de divisão celular, que no caso é a meiose. Vamos só lembrar, né, que divisão celular é aquele processo onde uma célula se transforma em células filhas. Eu coloquei aqui em 2 células filhas me reportando a mitose. Mas na realidade, as divisões celulares elas acontecem para produzir células filhas. O que vai mudar de mitose para meiose, só adiantando aqui alguma coisa, é com relação à quantidade de cromossomos que vai existir nas células filhas. Dividir significa duplicar, né? Então a célula ela se duplica, ela se divide. Vem comigo. Olha só. A divisão celular, pessoal, é importante que você lembre que ela faz parte do ciclo celular. O ciclo celular ele corresponde à divisão e à intérfase. E lembre que é na intérfase onde acontece a duplicação da molécula DNA. É importante você lembrar isso, porque na meiose também acontece intérfase. A intérfase ela não é limitada apenas para a mitose. Na meiose também é necessário, é imprescindível que também aconteça a intérfase, tá bom? Então a intérfase
que justamente é uma fase que vai ter 3 subfases, que no caso é a fase G1, S e G2. É na intérfase onde acontece a duplicação da molécula do DNA. Então vamos aqui conhecer a meiose, que é o que eu quero que você saiba hoje. Meiose é aquele tipo de divisão celular em que uma célula diploide, 2N, dá origem a 4 células haploides, geneticamente diferentes. Olha aí, uma célula diploide, ela vai dar origem a 4 células com metade do número de cromossomos. E tem mais, geneticamente diferentes. Então, o que será que aconteceu com essas células que tornaram elas geneticamente diferentes? Ocorre nas células germinativas, no caso para produzir gametas, é a meiose gamética. Mas não esqueça, a meiose ocorre também em células vegetais para a produção de esporos, tá bom? O vegetal tem esporos e tem gametas. Então, a meiose nos vegetais acontece para produzir esporos. Olha aí a meiose numa imagenzinha a 3.000 pés do que realmente acontece. Como você pode ver, uma célula lá em cima, tá vendo? Uma célula lá em cima deu origem a 4 células. Duas coisas que eu quero que você saiba é as seguintes. Que fatores levaram para essa redução da quantidade de cromossomos e que fatores levaram para a mistura do material genético para produzir 4 células diferentes? É isso daí que a gente vai tentar responder aqui nessa aula. E já respondendo para você uma das 2 perguntas que eu fiz, com relação ao porquê que acontece essa redução da quantidade de cromossomos, é porque isso aqui acontece. Na meiose, ocorre uma duplicação do DNA para 2 divisões consecutivas. Já que a meiose ela é 2 divisões, é importante que você saiba que só aconteceu aí uma duplicação do DNA. Então foi através disso que ocorreu essa redução da quantidade de cromossomos nas células que foram produzidas, que no caso são células haploides. Lembrando que células diploides são quem sofrem meiose. Então vamos aqui conhecer a meiose 1, que faz parte da primeira divisão da meiose, né? Então, meiose 1. A meiose 1, pessoal, ela tem os mesmos nomes das fases da mitose: prófase, metáfase, anáfase e telófase. O que vai diferenciar é o seguinte: como existem 2 divisões, então vai ser meiose 1 e meiose 2. E cada meiose vai ter a sua prófase, a sua metáfase, a sua anáfase e a sua telófase. Então aqui é a prófase 1 da meiose. A prófase 1 da meiose, ela é um pouquinho diferente da prófase da mitose. Essa prófase 1, ela acontece de uma maneira rápida, basicamente rápida, mas como ocorrem várias transformações dos cromossomos, como os cromossomos estão entrando em transformação, porque justamente vão para uma fase de metáfase que é um pouco diferente da metáfase da mitose, essa fase acontece alguns eventos característicos. E esses eventos característicos a gente costuma dividir eles em 5 fases, que é o leptóteno, o zigótono, o paquítono, o duplétono e a diacinese. Então, olha que bacana esses processos aí. O leptóteno começa a condensação cromossômica, surgimento dos cromômeros, que são regiões que vão aí ajudar na união dos cromossomos. O zigóteno, o pareamento dos cromossomos homólogos, né, formando as sinapses. O paquítono, que é a troca de segmentos equivalentes entre cromossomos homólogos, permutação ou crossing over. O diplóteno, que é a separação dos cromossomos homólogos, surgimento dos quiasmas. E a diacinese, que é a contínua separação dos homólogos. Patrick, eu tenho que saber tudo o que acontece nessas fases? Na realidade, não. Na realidade, você tem que saber uma coisa muito importante que acontece na prófase 1. Uma coisa muito importante que é chamada de crossing over. Então, o crossing over, ele acontece no paquíteno. E ele vai terminar lá no diplóteno.
Então eu gostaria de falar apenas dessas duas etapas da Pró-Fase 1, que realmente são etapas que caem para você de vestibular, porque vai perguntar para você em que momento acontece o crossing over e talvez como ela acontece. Então vem comigo aqui entender esse negócio. Olha só, o Paquito não acontece o crossing over. Gente, o crossing over basicamente é só a troca de materiais genéticos entre os cromossomos. Os cromossomos que estão, por sua vez, pareados, eles acabam se tocando. E nesse toque acontece a troca de material genético. Isso é importante, pessoal, porque é através do crossing over que vai existir a variabilidade genética. Olha só aqui o crossing over. Tem aqui dois pares de cromossomos e olha o que acontece. Essas regiõezinhas do cromossomo, as pernas do cromossomo, elas se unem com a do cromossomo vizinho e acabam se trocando. Olha só, aqui para essa terceira, olha só para essa terceira imagem aqui, que a gente não vai perder tempo lendo não. Ocorre quebra e troca de segmentos entre as cromátides. Olha só, azulzinho e vermelhinho, vermelhinho e azulzinho, ou seja, houve essa troca. Minha gente, é importante demais, ó. É através dessa troca que faz com que as células que vão ser produzidas na fase de meiose, as células haploides que vão ser produzidas, elas não sejam iguais. Isso é importante demais para a produção de gametas. E ela vai terminar justamente aí na fase de diplótono, que é quando formam esses quiasmas. O afastamento dos cromossomos homólogos constituídos bivalentes. Dois cromossomos de cada bivalente mantêm-se unidos pelos quiasmas. Então, no microscópio eletrônico, você conseguir, quando o pesquisador ele consegue observar o quiasma, é porque ele sabe que ali está acontecendo crossing over. Então, o quiasma é uma incidência de crossing over. Então, quiasma é aquela região onde aconteceu a troca de materiais genéticos. E por fim, a diacinese, que acontece essa terminalização, onde os cromossomos que já foram misturados, eles acabam se separando. Já indo para o início da próxima fase, que no caso a gente vai dar aqui continuidade, que é a metáfase 1. A metáfase 1, ela também é diferente da metáfase da mitose. Olha só, a metáfase 1 acontece o desaparecimento da membrana nuclear, a formação do fuso, certo? Do fuso meiótico, e os cromossomos vão estar alinhados. Se eu estivesse falando aí de metáfase de mitose, na anáfase, que é a próxima fase, os cromossomos eles seriam separados e os centrômeros seriam divididos. No caso da anáfase da meiose, isso não acontece. Na anáfase da meiose, os cromossomos são puxados através do fuso para os polos da célula, reduzindo a quantidade de cromossomos. Por quê? Porque o cromossomo ele é puxado completo, ele é puxado de forma duplicada. Ou seja, não acontece divisão do centrômero na anáfase da meiose. E ela vai lá para os polos, finalizar na telófase 1. Os dois cromossomos haploides, os dois conjuntos haploides de cromossomos se agrupam nos polos opostos da célula. Então aí a gente tem o fim da primeira divisão da meiose. E, logicamente, acontece uma fasezinha chamada de intercinese, mas já continua aí a bagaça, continuando a fase de meiose. Lembrando que não existe mais fase de intérfase. A célula, com aquele material genético que ela se encontra, ela já vai entrar em divisão, sem ter necessidade da célula entrar novamente numa fase de intérfase, onde possivelmente aconteceria a duplicação de DNA. Então, meiose 2 não acontece duplicação de DNA. Continua logo, é para o processo de divisão. A partir daí, pessoal, para você vai ser muito fácil, porque tudo que acontece aí, basicamente aconteceu na mitose. Olha só, prófase 2, a partir da telófase 1, depois da formação do fuso e desaparecimento da membrana, as células entram em metáfase 2. Olha só que bacana aí a prófase 2, os cromossomos vão estar indo novamente para os polos da célula. Na metáfase, eles vão estar aos pares, aí, os cromossomos subdivididos em duas cromátides unidas por centrômeros, prendem-se ao fuso, parece muito com a metáfase da mitose.
E acontece a anáfase 2, onde ocorre o afastamento, a divisão dos centrômeros. Olha que coisa bacana, parece muito com a fase de mitose, a fase da anáfase da mitose. E eles vão ser carregados para as células, lembrando que essas células são totalmente diferentes. E a telófase 2, justamente aí vai terminar esse processo, formando 4 células filhas, haploides, e com metade do número de cromossomos da célula mãe. E é assim que acontece a meiose. 4 células haploides, metade do número de cromossomos da célula mãe e 4 células diferentes, porque passaram por um processo de crossing over, onde aconteceu a mistura do material genético. Beleza, então você percebeu nessa imagem maravilhosa como acontece a meiose, quais as suas fases e como aconteceu o processo de redução da quantidade de cromossomos. E eu expliquei para você o mecanismo de crossing over, que no caso acontece a permuta entre os cromossomos, acontece a mistura entre os cromossomos para produzir células diferentes. Beleza, tenho certeza que você deve ter aí aprendido. Se não aprendeu, volta o vídeo para poder ver novamente, mas é basicamente isso que eu expliquei na aula de hoje. Como acontece a redução da quantidade do número de cromossomos e como acontece o processo de crossing over. Galera, bora agora para dicas de estudo e motivação. A dica de estudo que eu tenho para dar para você hoje é a seguinte. Galera, recentemente eu estou vendo aí nos sites, aí pesquisas, nos sites, eu não vou citar o nome dos sites, mas tem muito site, pessoal, que está trazendo aí diversas atualidades com relação à saúde, à tecnologia. Então, a dica que eu tenho para dar para você é que você diariamente faça uma pesquisa aí em algum site, coloque aí para ver as novidades, o que é que está acontecendo no meio da ciência, na tecnologia. Isso é importante. Você deve ser um estudante atualizado. Então essa é a minha dica de estudo. Com relação à motivação, gente, olha só, a gente já está em março, o ano já está se encaminhando para a metade. E aí, o que foi que você fez? Como é que anda a sua vida estudantil? Como é que você está se organizando? Gente, olha, se você está começando a estudar hoje, faça o seu planejamento, faça o seu cronograma. Eu sei que você tem potencial, eu sei que você é um vencedor, mas você só vai ser um vencedor e só vai aumentar o seu potencial se você tiver uma organização bacana. Então, tente se organizar, tente olhar as suas metas e essas metas elas passem a se tornar os seus objetivos. Gente, então é isso, valeu, dá uma curtidazinha aí para valorizar o meu trabalho. Eu também vou estar aqui disponibilizando, pessoal, o link de um super canal de Química de Rafael Barbosa, grande amigo meu, do canal Química Online. Ele também vai estar postando aulas toda segunda e toda quinta. Então acompanha lá, curta o canal do cara, porque se você está gostando de biologia comigo, eu tenho certeza que você vai gostar de química com ele. Galera, beijo, abraço e até a próxima. Show!